Olá, seja bem-vindo à Universidade do Bitcoin. Meu nome é Daniele Seifert e no vídeo de hoje vai ser uma espécie de guia para iniciantes na análise técnica. Se você não sabe ler, por exemplo, absolutamente nada do gráfico, nada de tempos gráficos ou até mesmo de alguns tipos de candles que nós vamos falar nesse vídeo, fica aqui para você entender mais. Pode rodar a vinheta. Galera, se você está começando a entrar no mundo de negociações de criptomoedas, pode ser que você fique no começo confuso ao olhar, por exemplo, um gráfico. Mas de forma simplificada, o gráfico nada mais é, né? Gráfico de preço vai representar, é a representação visual dos movimentos ocorridos no passado. Cada negócio, né, realizado entre comprador e vendedor através, por exemplo, da exchange ou corretora de criptomoedas, ajuda a formar esse histórico. Pode parecer um pouco assustador no início, mas pode acreditar que a quantidade de informação contida num gráfico, por exemplo, um gráfico de velas, que também é conhecido de candles, é muita, é impressionante. Quando você olha para um gráfico, você vê a possibilidade de vários tipos, como o gráfico de linhas, gráfico de candles, mas eu geralmente opto por dois tipos de gráficos na maior parte do tempo. Eu escolho geralmente o gráfico de velas e quando eu quero ver uma tendência bem nítida eu uso o Henki, que eu vou falar um pouco mais adiante para você. Mas provavelmente você deva estar se perguntando por que, por exemplo, que eu não uso o gráfico de linha. Quando você fala em mercado de criptomoedas, dentro de um mesmo dia, a gente observa uma oscilação às vezes de 10% a 20%. E esse tipo de movimento ele pode desaparecer nos gráficos de linha ou até mesmo nos gráficos de área. Por este motivo, né, que os traders, e eu também prefiro o gráfico de vela, porque é possível visualizar a faixa de negociação dentro de cada período. Então, nessa imagem, no exemplo, cada vela representa um dia. Bom, quando a gente fala em gráfico de velas, também conhecido como gráfico de candles, a gente precisa saber que eles representam a primeira coisa, o preço, né? Nessa imagem, aí na tela, é importante vocês notarem que a cor da candle, a cor de cada candle, uma representa azul e outra que representa as altas, a azul é alta e vermelho representa quedas. E esse padrão de cor ele pode ser alterado conforme a sua preferência clicando em propriedades no gráfico. Essa linha fina cinza, né, que forma em cada vela, ela nos diz o preço máximo e o mínimo dentro do período que a gente escolheu. Nesse exemplo, né, no dia 3, por exemplo, a gente teve uma mínima de 39.044 e uma máxima de 40.715. E o que define a cor da vela, pessoal, é a diferença entre o preço do primeiro e o último negócio dentro de cada período. O primeiro negócio ele vai ser denominado abertura e o último fechamento. Então, resumindo, o preço negociado no período anterior, ele não vai influir na vela atual. Galera, é importante notar que a vela, propriamente dita, ela contém não só o mínimo e o máximo do período, mas ela também vai conter os preços de abertura e de fechamento daquele tempo gráfico. Então, no gráfico com escala de 1 hora, por exemplo, só são levados em conta os negócios ocorridos dentro deste período. Então, conforme nos mostra essa imagem em tela, não é possível afirmar se primeiramente a gente teve uma queda, né? Então, formando a mínima para posteriormente atingir a máxima, né? O preço máximo. Para esse detalhamento, você precisa alterar a escala de tempo para um prazo menor. Outro tipo de vela que eu gosto de usar é o Henki Ash, que é pouco utilizado, mas eu gosto de usar principalmente quando eu estou na dúvida de uma tendência. Olhem na tela a diferença do gráfico de velas para o gráfico do Henki. Você pode notar que a tendência ela fica muito mais definida no gráfico de Henki, mas você tem que tomar cuidado quando você vai utilizar esse gráfico, porque ele tem algumas peculiaridades, principalmente se você for fazer trade com ele. O método Henki Ash, que Henki significa médio ou equilíbrio e Ash, eu não sei se essa é a pronúncia, tá, pessoal? Ash vai significar perna. É uma técnica que ela vai eliminar grande parte das regularidades dos candlesticks. Ela vai permitir a gente visualizar melhor uma tendência, um movimento de consolidação.
Claro que a gente vai ter outro tipo de vela, como barra, coluna, máxima e mínima, renco, enfim, uma infinidade, que vale a pena você de casa conferir cada uma delas com mais calma e mais detalhadamente. Outro ponto importante para você conhecer no gráfico é o período de tempo que está sendo analisado. A gente sabe que cada vela ela representa um período de tempo. Então, nós vamos ter velas de 5 minutos, velas de 1 hora, velas de um dia, uma semana e um mês. Os traders técnicos, os traders, eles vão analisar os gráficos de preço para tentar prever o movimento do mercado, né? As duas principais variáveis para análise técnica são os prazos considerados e os indicadores técnicos específicos, né, que um trader escolhe usar. Os prazos de análise técnica eles variam de 1 minuto a intervalos de tempo mensais ou anuais, né? E os prazos populares que os analistas técnicos, que os traders, eles examinam com frequência é o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 15 minutos, o gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas e o gráfico diário. A gente vai para cada gráfico para entender melhor. O período de tempo que um trader ele seleciona para estudar, ele vai ser normalmente determinado pelo estilo de negociação pessoal que nós traders escolhemos. Então, os traders intradiários, traders que abrem e fecham posições de negociação em um único dia, eles preferem analisar o movimento de preços em gráficos de prazo mais curto, como os gráficos de 5, gráfico de 15 minutos, gráfico de 1 hora às vezes. Os traders de longo prazo, que mantêm posições de mercado durante a noite, por exemplo, por longos períodos de tempo, eles vão estar mais inclinados a analisar os mercados usando os gráficos de 4 horas diários e até semanais. O movimento de preço que ocorre dentro de um período, por exemplo, de 15 minutos, ele pode ser muito significativo para um trader intradiário, né, que está procurando uma oportunidade de obter um lucro com as flutuações de preço que ocorrem durante um dia de negociação. No entanto, pessoal, esse mesmo movimento de preço visto, né, num gráfico diário ou semanal, ele não pode ser particularmente significativo ou indicativo para um fim de negociação de longo prazo. Então, se você está mais avançado, você vai ver ao longo do tempo qual tipo de negociação se encaixa com você. Tem pessoas que gostam de fazer scalp, tem pessoas que gostam de fazer day trade, swing trade e position trade. Isso vai do perfil do investidor. Lembrando que eu sou uma pessoa que gosto do day trade, eu sempre gosto de operações scalp, mas eu entendo que quanto maior o tempo gráfico que eu praticar a minha negociação, que eu efetuar a minha negociação, maior vai me trazer a rentabilidade. O que é interessante comparar é o seguinte: quanto maior o tempo gráfico, maior é a onda, mais tempo você consegue surfar. Ou seja, quanto maior o tempo gráfico, maior geralmente vai ser o seu lucro, e quanto menor o tempo gráfico, menor vai ser o seu lucro. Claro que vai ter mais operações, mas também mais operações não significa mais acertos, né? Então tem que observar isso. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que este vídeo tenha sido um vídeo bem básico para as pessoas que começam a estudar gráfico e querem saber ali de algumas candles, das candles que mais usam. Eu uso então a candlestick e ranking. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha com seu amigo e comecem a nos seguir aqui na Universidade do Bitcoin, porque todo dia tem vídeo para você. Eu espero encontrar todos vocês num próximo vídeo. Abração! Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto.
Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.